seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Frutas S.A. nos canais Agromais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E hoje nós vamos falar sobre a produção de baunilha, que no Brasil ainda é considerada pequena, mas tem despertado interesse de agricultores e empreendedores em diversas regiões do país. Com alto valor de mercado e demanda crescente, essa cultura começa a ganhar espaço, inclusive aqui no Distrito Federal, mas o cultivo da baunilha exige cuidados especiais, como a polinização manual, o manejo adequado das plantas. E para entender melhor os desafios e as oportunidades dessa atividade, a gente conversa agora com o Carlos Moraes, que é coordenador de floricultura da Emater e já está aqui ao vivo com a gente, extensionista da Emater, só que agora você está numa outra função focado na baunilha, né, Carlos? Bem-vindo. Eu que agradeço. Conta pra gente sobre essa mudança. Agora você lida diretamente com a produção da baunilha? Isso, você falou, eu participei da coordenação do programa de floricultura, agora eu estou focado no desenvolvimento da cadeia produtiva da baunilha, trabalhando no escritório de agricultura urbana e periurbana. Ai, maravilha. Eu já conheci o Carlos aí das reportagens a campo, né, Carlos? E deixa eu te perguntar uma coisa, porque muita gente tem essa dúvida. Baunilha, então, é um fruto? Baunilha é um fruto da única espécie de orquídea que produz fruto comestível, né? Explica pra gente um pouquinho dessa origem, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo, né? Essa é uma história que, assim, o consumo de baunilha, ele é antigo nas Américas. Na época que os colonizadores vieram e chegaram até o México, que é a referência, eles encontraram as famílias nobres consumindo uma bebida achocolatada com esse aroma e sabor de baunilha. Na verdade, a bebida original ela tem cacau, baunilha e pimenta. Olha! Porque é uma bebida mexicana, não poderia deixar de ter pimenta, né? E eles levaram esse costume de tomar chocolate com baunilha para a Europa. E levaram as plantas de baunilha para a Europa, só que lá, durante muito tempo, eles não conseguiram produzir baunilha por conta da necessidade de polinização. A baunilha no ambiente natural é polinizado por uma abelha nativa nossa, do continente americano. Não tem isso na Europa. Eles ficaram mais de 200 anos cultivando baunilha sem ter fruto. Foi preciso um garoto curioso testar essa polinização, deu certo, e aí as colônias francesas conseguiram ser... Hoje o Madagascar é o maior produtor de baunilha, né? E desde então tem baunilha no comércio mundial. Na verdade, menos de 1% do que é natural, quer dizer, menos de 1% do que se consome, do que se comercializa no mundo é de baunilha natural. O maior volume é de uma essência artificial derivada de petróleo, inclusive. Olha só, isso é até um perigo, então, né, para a saúde. Isso é talvez pela quantidade que se consuma não chegue a causar grandes danos, né? Tanto que as pessoas consomem isso há muito tempo. Mas a intenção dos produtores de baunilha, e eu acredito que não só no Brasil, no mundo inteiro, substituir produto artificial por um produto natural. E por que não, né? Se a gente tem a opção de ter esse produto in natura, por que não fazer o consumo dele, né? E Carlos, vamos falar aqui então da produção no Distrito Federal, que é onde você atende hoje, né? A gente pode até fazer um panorama Brasil, se o senhor quiser, mas vamos focar aqui no DF também. Como que está o cenário atual da nossa produção de baunilha hoje? Já temos uma cadeia produtiva e estruturada? Carolina, nós estamos no começo, né? Tem uma associação de produtores que completou um ano agora, recente. Então, dessa associação que envolve produtores de toda a região do Cerrado, então nós temos produtores no Mato Grosso, em São Paulo, no Goiás, em Minas, em Tocantins. Essa associação tem 38 membros envolvidos, então tem pouca gente produzindo e o volume produzido também é muito pequeno.
mas a intenção é produzir para o mercado local. Nenhum desses produtores ainda tem intenção de comercializar isso para o mercado internacional. Falando de mercado internacional, que os americanos são os maiores consumidores de baunilha no mundo. E, bom, o cenário econômico para exportação não é muito interessante, né? Mas o mercado interno é gigante. O Brasil é um grande consumidor. Para a gente fazer uma prospecção, vamos pensar assim, grande parte das residências tem em sua despensa um produto artificial que nós acabamos de falar, uma essência de baunilha que pode ser substituído por um extrato natural. Esse é o desafio que a associação e os produtores que estão entrando nessa cadeia produtiva, construindo essa cadeia produtiva de baunilha, têm como desafio, né, para conquistar. Olha, legal saber disso, porque agora nós, né, eu, qualquer consumidor de algum produto de baunilha, já fica atenado ali, né? Olha, estou no mercado, vou olhar ali a prateleira, se tem a opção natural desse produto, da baunilha, a gente prioriza ao invés de priorizar um artificial, né? Isso. E a forma de uso desse produto é muito simples, é exatamente igual ao produto artificial. Você vai usar gotas da essência, gotas do extrato, ao invés de gotas de essência na sua receita. E uma outra informação sendo um produto artificial, esse que está no mercado em grande quantidade, ele é muito fácil de ser adulterado. Então, a intenção dos produtores é colocar produto de qualidade na mesa das famílias. Com certeza. E, Carlos, a gente vem falando aí da cultura da baunilha, né, que é tradicionalmente importada, mas o que tem motivado, então, os produtores brasileiros a investir nesse cultivo? E como é que está a nossa produção hoje aqui no DF? Bom, aí você tocou no ponto nervoso, vamos dizer assim, da cultura. A baunilha chama muita atenção porque é o segundo condimento mais bem valorizado do planeta. Tem alto valor agregado, perde para o açafrão, que é produzido na Espanha. Para você ter uma ideia, 1 quilo de açafrão, para você ter 1 quilo de açafrão, você precisa colher aí de 20 a 50 mil flores, a parte masculina da flor, que é usada apenas. Então é muito leve. É exaustivo o trabalho de coleta de açafrão. No caso da baunilha, ela requer um tempo de processamento, porque você precisa esperar o fruto 9 meses. Primeiro, você precisa fazer uma polinização manual, esperar 9 meses até esse fruto ficar no ponto de colheita. Depois de 9 meses, você vai fazer um trabalho de cura, que leva aí aproximadamente 1 mês. E depois da cura é que vem o trabalho mais lento, que é esperar maturar. A gente pode comparar isso com um processo de queijo. Você faz um queijo fresco, meia cura ou cura, e ele pode ir mais tempo adiante numa maturação. Então, na baunilha tem um processo parecido. Por isso que ela é um produto caro, porque exige mão de obra na polinização, exige mão de obra no processo de cura e maturação. Isso vai da polinização até o período final de maturação, um ano e meio. Carlos, e quais são as condições ideais de clima e solo para cultivo da baunilha? Olha, o Brasil tem as melhores condições. Nós temos, nós estamos numa faixa tropical de clima muito bom, muito favorável para a baunilha. Mas a baunilha, ela suporta uma variação tanto de temperatura quanto de condição de umidade muito grande. Vamos usar o exemplo do México, que foi o que é a origem e o que a gente vem usando como referência. E no Brasil a gente encontra baunilha em condições muito parecidas. Então, focando no Brasil, nós temos baunilhas desde o litoral, na vegetação de restinga, até aqui nossos vizinhos de Alto Paraíso, a 1.200, 1.400 metros de altitude. Ela suporta bem variação de temperatura e umidade. Na verdade, lembrando, baunilha é uma orquídea. Então, ela suporta
mais tempo sem irrigação do que com muita irrigação. Se você quer matar uma orquídea, isso para a dona de casa, se ela deve ter isso já fixado na mente, é muito mais fácil matar uma orquídea encharcando, irrigando muito, colocando um pratinho embaixo do vaso, do que deixando ela 1 mês, 2 meses. No caso da nossa baunilha do Cerrado, ela fica 4, 5 meses sem chuva. O último mês que choveu aqui em Brasília foi início de maio, meados de maio, junho, julho, agosto, setembro. Talvez a gente tenha chuva final de setembro para outubro, então são 4 meses ou mais sem chuva. E a baunilha no ambiente natural produz assim mesmo. É certo que produz pouco. E aí quando você traz essa baunilha para dentro de um ambiente protegido, com irrigação, adubação, matéria orgânica que você pode oferecer em quantidade, ela vai produzir muito mais. Carlos, aproveitando que a gente está falando de produção aqui no DF, o senhor tem os números de quanto que a gente produz hoje, uma média? Olha, a atividade é muito recente, tem 6 anos de atividade implantada com objetivo comercial. Baunilha cultivada ou explorada de forma extrativista existe no Brasil há décadas. Está aí a colônia, a comunidade quilombola dos Calungas aqui perto que faz esse trabalho há muito tempo, mas em escala comercial apenas 5, 6 anos. Então, como a baunilha vai começar a produzir depois de 2 anos e meio, 3, nós temos poucas plantas com produtividade média, né? Elas estão começando ainda nos primeiros frutos. Eu posso te dizer que as baunilhas podem chegar a produzir por planta 2 quilos de frutos verde. Mas quando tiver atingido um ponto de maturação, depois de 8, 10 anos. Então nós estamos nos primeiros anos de produção, agora que nós estamos alcançando o início de produção de meio quilo por planta. Temos implantado no Distrito Federal uma área com potencial para produzir hoje 2,5 toneladas de fruto. Ou seja, estamos estudando e trabalhando para isso, né? Isso. Mas com capacidade para dobrar, triplicar esse volume quando as plantas estiverem maduras. Então, pensando numa produtividade inicial, o potencial instalado hoje é de produzir 2,5 toneladas, pelo menos. Mas isso vai aí a 7, 8 toneladas, fácil, quando elas chegarem com esse número de produtores, com esse número de plantas. Nós vamos pensar aqui daqui 6, 8 anos, 10 anos, da gente ter um volume muito maior de famílias investindo na cultura, e a área crescendo, né? Carlos, e para a gente finalizar esse primeiro bloco, a produção de baunilha ela é conhecida por ser trabalhosa, principalmente na polinização manual, né? Quais são os desafios, então, que os produtores têm enfrentado e como que isso é feito aqui na prática? Bom, o maior desafio é você ter disponível mão de obra treinada, habilitada para fazer esse trabalho. Porque, como você bem falou, é um trabalho delicado. Você pegar flor por flor e fazer polinização individual. Mas a baunilha tem uma característica interessante, diferente de outras culturas. A baunilha, ela se adequa à mão de obra familiar. Não é difícil, é delicado o trabalho. Preciso ter cuidado na hora de manusear uma flor. Mas em casa, na família, as pessoas podem aprender a executar essa prática. E envolve principalmente as mulheres, pela delicadeza da mão feminina, mas envolve também crianças, jovens, adultos. Nós temos experiência entre os agricultores envolvendo a família inteira no processo. Então, muito mais que uma cultura rentável e produtiva, é uma cultura que agrega a família. Ela une pessoas. Carlos, a gente vai fazer um rápido intervalo, quero saber mais sobre isso, já que é algo que vai unindo famílias, passando de geração em geração. A gente volta, então,
no segundo bloco para falar sobre isso e eu peço para você de casa para continuar aqui com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais, episódios completos também no nosso canal no YouTube. Não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta com o nosso programa Frutas S.A. e na edição de hoje estamos falando sobre a produção de baunilha no Brasil. Nosso convidado para esse bate-papo é extensionista rural da Emater do Distrito Federal, Carlos Moraes, especialista no assunto baunilha. Bem-vindo novamente, Carlos. Vamos continuar falando sobre essa especiaria, né, que ela é tão usada em diversos produtos do nosso país. Eu, por exemplo, gosto de sorvete de baunilha, gosto do óleo essencial de baunilha, bolo de baunilha, geleia, tem vários produtos derivados, né? Tem sim. Nos encontros que a gente tem realizado, a gente faz uma experiência olfativa, principalmente com as crianças. Primeira reação de uma criança quando sente aroma de baunilha é falar, que cheirinho de sorvete, porque acho que a sobremesa que mais se usa baunilha no mercado nosso, né? É verdade, tem uma memória afetiva também, né? Isso, olha, e você falando de memória afetiva, tem um trabalho que fala da relação, da confiança que as pessoas sentem quando percebem aroma de baunilha, porque remete a uma memória afetiva de infância ligada ao leite materno. Então, a baunilha vem daí, dessas origens lá da infância da nossa geração ainda, né? Quem não gosta de baunilha, né? E, Carlos, no primeiro bloco a gente finalizou você falando que é uma cultura que tem ali um apoio de toda a família, né? Os pais, filhos trabalhando juntos, às vezes vai passando ali de geração em geração. Essa é a meta de vocês, né? Com o trabalho que vocês vêm realizando aqui no DF. Isso, olha só, baunilha, a orquídea, ela já desperta o interesse da família por ser uma planta diferente. Você não consegue comparar com uma cultura convencional de milho, feijão, mandioca. Ela tem peculiaridades. E uma delas é exatamente essa exuberância no período de floração, que chama a atenção. Então, se a família tiver interesse, dedicação, para aprender os cuidados essenciais, que são esses de polinização, tem sucesso garantido. O que eu posso dizer é que esse desafio de treinamento de mão de obra, a gente vem superando dentro do ambiente familiar, até porque não dá para se cultivar grandes áreas. Vamos lembrar aqui de novo, é uma planta que requer polinização manual. Só para você ter uma ideia do tanto que isso dá trabalho. Uma planta chega a produzir 8, 10 buquês de flores. Cada buquê aí com 15, 16 flores, então são 150, 160 flores por planta. Flores que vão sendo polinizadas durante 3, 4 meses no ano. A sorte é que ela não abre tudo de uma vez. Ela te dá tempo para você poder visitar flor por flor em dias diferentes no mesmo buquê. Então, a planta te oferece tempo, mas você precisa de volume de pessoas para fazer isso. Uma pessoa bem treinada chega a polinizar 200 flores por dia. É um volume razoável, né? Por dia não, perdão, por hora. Mas precisa ser um profissional muito bem habilitado para ter aí 800 até 1.000 flores, 1.200 flores sendo polinizadas por dia com uma pessoa bem treinada. Esse trabalho todo manual? Todo manual, num período de floração no dia muito curto, porque a flor abre nas primeiras horas do dia e precisa ser polinizada até meio-dia. Então você tem aí 3, 4 horas de flor viável para ser fecundada. Passou desse horário, ela começa a perder viabilidade. Então eu preciso agir e tem que ter pessoas durante o dia, na parte da manhã, fazendo esse trabalho de polinização. O mercado então sofre com essa mão de obra, com falta de especialistas? Mão de obra é um problema que não é só de produção de baunilha. Deficiência de mão de obra no Brasil inteiro
é grande no meio rural, né? Mas a gente vem tentando superar isso envolvendo a família. Por isso que eu te falo, a baunilha é uma cultura que agrega pessoas, que agrega o ambiente familiar. Se eu fizer uma comparação com uma cultura qualquer, se eu for plantar soja que é altamente mecanizada, ou uma cultura de mandioca, um outro que eu posso contratar um profissional para trabalhar durante o dia. No caso da baunilha, é diferente porque eu não vou ter um trabalho pesado. É um trabalho delicado, é um trabalho cuidadoso, é um trabalho que requer carinho. E a baunilha dá essa condição de trabalhar o pai, a mãe, o filho. Eu tenho famílias trabalhando com baunilha aí que envolve desde garoto, adolescente aí de 12, 13 anos até pessoas de 90 anos pondo a mão nas flores, fazendo fecundação. Olha só que legal, né, gente? E aí entra o trabalho da Emater também, né? Que vocês prestam esse apoio técnico ali e institucional também para os produtores, né? Como que é esse trabalho de vocês, essa visita? Vocês vão ali a campo, ensinam, passo a passo, todo o suporte? O trabalho da Emater começa com orientação à família fazer um cadastro. Não dá para a gente fazer uma assistência técnica sem ter uma relação, vamos dizer assim, burocrática, administrativa. Eu sou um servidor, um funcionário público, eu uso combustível do Estado, veículo do Estado, o Estado me paga para fazer uma assistência técnica, eu preciso ter, no mínimo, essa família cadastrada na empresa, e a recomendação é: faça um cadastro no escritório mais próximo da Emater, para facilitar o acesso da família ao técnico, ao extensionista nessas visitas. A família vai ter acesso a crédito, porque a gente pode elaborar projeto de crédito para implantação das áreas de viveiro, de telado. Vai poder participar dos encontros, treinamentos que nós fazemos periodicamente para treinamento de mão de obra e mostrar como que implanta e desenvolve a cultura. Pode participar dos encontros que a gente tem organizado para participar da associação. Já se fala, inclusive, da possibilidade de transformar, porque essa associação, apesar de ser jovem, ela tem pessoas muito bem concentradas na atividade de produção. A intenção é transformar em pouco tempo em uma cooperativa, porque tem outros benefícios, né, do que simplesmente uma associação. Então, o trabalho de extensão rural é um trabalho educativo, envolvendo pessoas de diversas idades, de gêneros. Então, é um trabalho muito bom de se fazer. Eu gosto do trabalho que eu faço. E, Carlos, tem iniciativas, pesquisas para melhorar o cultivo da baunilha no DF? Esse trabalho vem sendo feito em parceria com a pesquisa, com a Embrapa. Tem um banco de germoplasma no Centro de Recursos Genéticos e uma duplicada no Centro de Pesquisa do Cerrado. Tem envolvimento com universidades, aqui em Brasília com a UNB, com a equipe de Tocantins, com a equipe de pesquisa de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem pesquisadores em vários estados trabalhando melhoramento genético de planta, até porque nós estamos trabalhando com uma planta silvestre, diferente da planta que é produzida em Madagascar, que é uma planta que já tem mais de 200 anos de exploração. E para nós, estamos resgatando um trabalho com baunilha, utilizando como base as nossas plantas nativas, e esse é um grande diferencial. Inclusive, os produtores do México e de Madagascar estão utilizando espécies diferentes da que vinha sendo comercializada há bastante tempo, que é o caso da planifolia. A planifolia é a planta de baunilha que vem sendo explorada desde o início da colonização lá no México. Então, tem séculos de exploração de uma espécie de planta. E isso vem causando erosão genética, inclusive. Vai perdendo qualidade. Só para você entender, eu utilizo uma espécie de planta e reproduzo ela em grande quantidade. Se eu tiver um problema sanitário, um problema de doença, isso pode causar um problema sério
no cultivo, porque é uma planta que não tem variação. A pesquisa no México e em Madagascar está utilizando espécie nossa, pompona, para fazer esse melhoramento genético, para dar resistência à doença de raiz, para dar resistência ao que a nossa planta tem de resistência a período seco, por exemplo. O México perdeu 70%, 80% da produção ano passado por conta de problemas climáticos. E esse melhoramento genético que vem sendo feito é exatamente para suprir ou para superar esse problema, usando uma espécie nativa nossa, pompona do Cerrado, pompona brasileira, que eles têm lá uma variedade, que na verdade você tem espécies com uma diferença muito pequena, eles têm uma pompona também lá no México. E estão fazendo esse trabalho de melhoramento para reduzir os riscos de problema sanitário. No Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, os mexicanos cultivam 4 espécies de baunilha. Aqui no Cerrado, nós temos mais de 30. Olha isso, legal esse número, hein? Produzido em escala comercial, pelo menos umas 5 aqui no Distrito Federal. Que bacana. Então, a gente pode oferecer para a população um produto com potencial para você preparar pratos diferentes, por exemplo. A gente falou aqui de consumo de sorvete, de bolo, de pudim, receitas doces. Mas nós temos baunilha que pode ser utilizado em receitas salgadas, que oferecem um outro sabor, um outro aroma. Baunilha que pode ser utilizada para a produção de cosméticos. Carlos, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Por mim, a gente ficaria a manhã toda aqui falando sobre isso, a tarde toda também, porque é um assunto muito interessante. Só para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual conselho o senhor daria para o pequeno produtor que está pensando em entrar nesse mundo da produção de baunilha? Busque informação. Informação está disponível nas redes sociais. E se for produtor que tem alguma afinidade com o trabalho de extensão rural da Emater aqui no Distrito Federal, basta procurar um dos nossos escritórios. Se não tem cadastro, recomendo que faça sim um cadastro na Emater para que a gente possa ter acesso à propriedade e visitá-los. E convidá-los a participar dos treinamentos que a gente oferece periodicamente. Pronto, o recado foi dado. Carlos Moraes, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Até uma próxima. E muito obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!